Boa noite, amigos e amigas do canal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós vamos dando sequência, né, ao segundo vídeo relacionado ao embate entre Roma e Cartago. Vejam bem, o que leva uma sociedade a odiar outra sociedade? O que leva um ódio passar para outra geração? Simples. Os romanos haviam, além de ter derrotado os cartagineses, imposto um tratado humilhante aos cartagineses, né? Esse tratado humilhante não foi só perder a Sicília, não foi só perder, digamos, possessões, né? Mas foi perder o seu comércio, né? Então, Cartago foi proibido de fazer comércio, gente. Ou inteiramente ou não. Né? Provavelmente existiu o comércio negro depois ali, a gente pode falar isso, né? Comércio negro, muito provavelmente, Cartago teve. Mas isso criou um certo cisma, um certo rancor, um certo ódio do próprio cartaginês em relação a Roma. Neste período, em Cartago, existiam dois partidos. O partido da paz e o partido da guerra. Né? Podemos dizer o seguinte, né? Um era partido conservador e o outro era um partido reformista. Também a gente tem que pensar o seguinte, quem comandava, digamos assim, Cartago nesse período? Nada mais, nada menos que Amílcar, né? Amílcar, né, tinha um filho chamado Aníbal. Aníbal, o filho mais velho de Amílcar. Ele tinha outros filhos, um deles era Hasdrubal. Mas, como herdeiro, ele ensinou muito Aníbal a odiar os romanos, a ter pouco preço pela vida dos romanos. Então, desde muito novo, Aníbal incutiu isso dentro do seu ser, dentro do seu coração e dentro do espírito, porque via o que ele via, uma Roma opressora, né, uma Roma que ganhou a guerra deles, né, mas que proibiu muita coisa. Então, não posso dizer que é uma coisa normal odiar uma pessoa, isso é um horror também, acho que não se deve acontecer isso, né? Mas, fato, isso existiu. Amílcar, sendo o rei, então, o rei, no caso o governante, vamos dizer assim, né? O seu filho vai se criar praticamente dentro do exército cartaginês. Aníbal se tornou uma pessoa dura. Aníbal, se tivesse que lutar sem comer, ele lutava. E isso vai dar um perfil muito duro, muito violento da parte de Aníbal, mas não quer dizer que ele não seja um baita estrategista. Mais tarde, com a morte do pai de Aníbal, Amílcar no caso, né, que morreu, Aníbal vai ascender ao trono com 29 anos de idade. Aníbal, como eu falei agora há pouco, ele era um estrategista, então ele é inteligente. E podia ser uma pessoa violenta, mas era inteligente. Ele vai ter vários espiões dentro de Roma. E neste período, Roma está em briga com os macedônios. Com a Macedônia. Claro, vontade de invadir Roma, Aníbal tinha. Mas não era a ocasião certa ainda. Isso vai acontecer mais tarde, onde Aníbal vai, digamos, invadir uma possessão de Roma na Espanha. Né? E invadindo essa possessão, primeiro ele cercou aquela cidade ali, invadiu, né? E praticamente isso foi uma declaração de guerra a Roma. Sendo assim, Aníbal pensa o seguinte, bom, já que estamos aqui, vamos adiante. Como vamos invadir a Itália agora? Por mar? Não, ele não quis fazer isso por mar. Ele foi por terra. Ele se dirigiu com suas tropas, né, 90 mil homens, 12 mil de cavalaria, sendo 2/3 deles africanos e 1/3 espanhol.
Ele se dirigiu com suas tropas ao norte da Itália por uma antiga rota céltica. Obviamente que ele foi atacado, algumas vezes ele fez, digamos, amizades com os povoados ali, e outros não fez amizade, então ele também sofreu muito revés nessa ida. Não que foi tão violenta como o embate com o exército romano, com certeza não, mas sofreu revés. Aníbal chegando a Gália, ele vai dispersar metade de sua tropa e vai mandar retornar a Cartago. Creio eu que Aníbal pensava o seguinte: bom, nós chegamos num ponto sem volta. Chegando aqui, nós precisamos proteger nossa cidade também. Então ele manda metade do exército de volta. Não sei se pensando assim ou se ele achou que estava muito fácil. Mas eu acredito que ele pensou, não, vou proteger também a retaguarda. Né? Acredito que foi isso. Mandando o seu exército, metade do seu exército para casa, ele vai chegar nos Alpes e vai pegar uma rota estreita, né? Subindo os Alpes até chegar na parte dos Alpes onde é italiano. Obviamente que nessa rota estreita ele vai ser atacado várias vezes, vai perder subsídio de guerra, vai perder soldados, vai perder mantimento, vai perder elefantes, vai perder cavalaria. Chegando lá em cima, então ele vai ter que descer, né? Descendo, então, tudo aquilo liso lá, uma passagem estreita. Aí ele vai conseguir também, ele vai tomar revés também lá, vai perder parte do exército dele, uma boa parte ali, que vai deixar o pessoal do exército cartaginês um pouco abalado, mas sempre confiante na posição de Aníbal. Nunca eles deram para trás, eles eram pessoas doutrinadas e bem decididas. Pelo que se lê, é isso que se compreende do exército cartaginês. De repente, Aníbal vai aparecer no lado italiano dos Alpes. E aí os italianos se apavoraram. Digo, meu Deus, como é que esse cara chegou aqui? Né? Com tanta dificuldade, mas chegou. Nesse período, uma parte do exército romano estava na Sicília, sediado lá, e a outra parte estava na Espanha. E então o pessoal se apavorou. Nesse período também, nesse momento, Aníbal vai descansar o seu exército. 3 ou 4 dias depois vai entrar Cipião, né? Que vai ter o embate direto com a cavalaria de Aníbal. Cipião com a cavalaria também. Né? Então, na planície da Ticínia, Cipião será esmagado pela cavalaria cartaginesa. E terá que recuar, atravessar o rio de costa, na verdade, né? Se juntando ao grosso do exército romano, que ficou do outro lado do rio. Ficando do outro lado do rio, claro, eles não deixavam o exército cartaginês vir. Então, eles queriam fazer o quê? Eles queriam que chegasse o inverno e os cartagineses morressem de frio. Mas isso não aconteceu. É uma estratégia romana essa questão do inverno, né? Esperar que o inimigo entre, segurar ele para o inverno matá-lo. Isso aconteceu com Napoleão na Rússia, não podemos esquecer. E isso também aconteceu com o exército alemão, ou seja, duas estratégias erradas de guerra. Duas estratégias erradas de guerra que deram se deram muito mal. Mas aí, retornando, né, pessoal, a esse embate, novamente, entre Cartago e Roma, a partir desse momento, começa uma outra parte da nossa aula de história, que já está pronta e que eu vou divulgar lá amanhã. No momento, pessoal, fiquem com Deus, curtam o meu canal, compartilhem o meu canal, dê seu like lá, entendeu? Se inscrevam no canal, certo? E eu espero que vocês estejam gostando da história, né, de Cartago e Roma. Mais adiante a gente também vai falar um pouco mais sobre Roma e a queda dela definitivamente com a entrada do cristianismo lá em 476. Então tá, meu muito obrigado, pessoal, e uma boa noite a todos.